Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Vamos aqui fechando o dia 11 de abril, fechando a terça-feira, já está quase no dia 12, quase começando a quarta-feira. Dá para te falar um pouquinho sobre o último jogo da Copa do Brasil, assim, envolvendo os clubes paulistas, né? O jogo consegui ver com um pouco mais de calma. O empate do São Paulo contra o Ituano, placar de 0-0 em pleno Morumbi. O Morumbi que esteve longe de estar lotado, muito pelo contrário. Eu acho que menos de 30 mil pessoas, se eu não estiver enganado. Quem esteve presente ao Morumbi viu mais uma partida ruim do Tricolor na temporada. Além do o Rogério Ceni mexeu no time, que teve alguns retornos de jogadores que estavam lesionados, conseguiu fez uma dupla diferente de ataque com o Caleri e com o Erisson jogando, os dois jogando mais avançados, tentando ter um pouco de qualidade, mas sem um Galopo, sem um homem de criação no meio de campo. O São Paulo fez o primeiro tempo muito ruim, criou pouquíssimas chances de perigo. Melhorou na segunda etapa, a entrada do Luciano deu um gás no time, conseguiu criar algumas chances de perigo. O Jefferson Paulino, um bom goleiro do Ituano, que já fez um bom campeonato paulista, né, se destacou na campanha do Ituano, principalmente depois que mudou de técnico. Ele levou o time, desclassificou o Corinthians, então o Ituano se classificou para as fases decisivas, eliminou o Corinthians e deu trabalho para o Palmeiras. É importante lembrar, perdeu de 1-0 só para o Palmeiras na fase decisiva também do Paulistão. E hoje o time, mesmo com desfalques, né? O Rai Ramos, por exemplo, o lateral que se destacou no Paulistão, foi contratado pelo São Paulo, já não jogou pelo Ituano nessa última terça-feira. E teve outros jogadores já que já foram vendidos, já foram emprestados para outros clubes. Enfim, se eu não me engano, eram 5 a 6 desfalques em relação ao elenco que disputou o Paulistão. Chegaram alguns jogadores e tudo mais, mas falta de entrosamento, falta de qualidade, muda muito o time que jogou o Paulistão do time que jogou a Copa do Brasil. E mesmo assim o Ituano segurou o São Paulo. E pior ainda, no segundo tempo, principalmente se tivesse um pouco mais de entrosamento de alguns jogadores, ou talvez um pouco mais de alguns jogadores mais qualificados, poderia ter conseguido até vencer o Morumbi. Criou algumas chances de perigo em contra-ataques. A partida foi um festival de passes errados dos dois lados, e nesses erros a gente viu algumas chances claras de gol para os dois lados. O Ituano pecou muito assim realmente na parte ofensiva, mas o São Paulo também produziu pouco, por mais que o Jefferson Paulino tenha feito umas 2, 3 defesas importantes na segunda etapa. O resultado não é dos piores em termos de placar, né? O São Paulo precisa de uma vitória simples por qualquer placar para poder, no jogo de volta lá em Itu, para seguir para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Por outro lado, o Ituano também, com qualquer vitória, segue na competição. Um novo empate leva a decisão para as penalidades. Mais do que a classificação, a chance de repente deixar uma classificação para a próxima rodada encaminhada, o principal problema foi a questão da falta de evolução do São Paulo, né? A gente olhar como o tricolor se portou dentro da partida. Vamos até pegar rapidinho, como é bom estar gravando o vídeo com o computador aberto. A gente pega algumas estatísticas, né? Infelizmente, deixa eu ver, pera, calma, eu já vi no Google as fotos, as estatísticas não estão liberadas ainda, mas acho que a gente consegue ver aqui vamos lá rapidinho, dando os créditos. Sim, temos algumas estatísticas aqui no Footstats, um site que eu costumo acessar e utilizar com frequência, galera. Vamos lá. Em termos de percentual de passes, 88% de passes certos para o São Paulo. Normalmente a gente está falando de 90, 92. Não foi um percentual baixo, mas foi bem ruim. E aí a gente fala com relação do Ituano, dá para entender por que jogou mal, né? O Ituano teve 81% de passes certos na partida. E isso mostra aquela questão, o time de Itu sofreu muito para conseguir criar chances de gol. A partida teve um festival de finalizações certas. A gente está falando de o São Paulo finalizou a gol 21 vezes, mas dessa 15 foram para fora, apenas 4 no alvo. 4. Já o Ituano finalizou apenas uma vez certa no alvo, de 9.
A gente consegue perceber mesmo como que isso qual o nível da qualidade do jogo. Um festival de cruzamentos errados dos dois lados. O São Paulo teve um percentual de acerto de 21%, foram 12 cruzamentos certos, 21%, 12 certos e 45 errados, contra, a gente pegando os dados aqui do Ituano, foram 3 certos e 19 errados. Lançamentos também, aí o São Paulo teve um pouquinho melhor, né? 12 lançamentos certos, 14 errados, o Ituano 19 certos e 37 errados. A gente viu os times rifando muito a bola, tendo muitos problemas, e isso ajuda a entender por que a partida terminou empatada em 0-0. O jogo foi ruim. A gente pode dar para falar que o jogo, em termos de espetáculo, de qualidade do futebol, deixou a desejar, não foi uma boa partida. Que levanta principalmente um sinal de alerta para o São Paulo. Mas achei a questão das lesões, isso pode pesar muito para o tricolor na temporada. O São Paulo já teve problemas no ano passado com vários jogadores lesionados, bancou um retorno do Caleri meio que preocupante, todo mundo tá falando de 6 meses do Caleri de repente voltar no meio do ano, mas optaram por um tratamento meio conservador, alternativo, para ele se recuperar, não precisar passar por cirurgia, mas sabendo que se sentisse alguma coisa no jogo de hoje, poderia ser que ele parasse realmente e só voltasse na próxima temporada. Aparentemente o Caleri aguentou jogar bem os 90 minutos e vai ter conseguiu terminar a partida inteira, então não preocupa para isso, mas levanta várias questões de falar o São Paulo, o Rogério Ceni começando com 3 zagueiros, mudando a formação, a falta de criação no meio de campo, falta de um jogador para estar atuando. Teve uma coisa que muita gente questionou, por que o Luan não foi cortado, não foi nem relacionado. O Luan, que é um jogador que desperta a atenção de outros clubes aqui do Brasil. O Rogério Ceni não contou com ele. A entrada, o ataque, sem você tendo o Caleri, tendo o Alisson, mas sem ter alguém para municiar, colocar os caras na cara do gol, não acontece nada, sem problemas nas jogadas pelos alas, mudando muito a escalação de jogo para jogo, seja por necessidade, seja por vontade. Enfim, o São Paulo vai para, depois de uma vitória na Copa Sul-Americana, faz uma campanha ruim no Paulistão também, né? A gente viu, tirando o Palmeiras, a gente viu os times grandes no Paulistão tropeçando e deixando seus torcedores preocupados. O São Paulo é um deles, e aí, como que o Tricolor vai começar o Campeonato Brasileiro? Tem esse jogo da Copa do Brasil que deixou esse monte de dúvidas, enfim. É um começo, um mês de abril que promete ter muita pressão, acho que pelo lado do São Paulo nesse primeiro momento, pelo que foi a partida contra o Ituano. Acho que depois de um tempo de treinos, né, depois do São Paulo ter sido eliminado, deixou uma boa impressão na Copa Sul-Americana contra o Tigre, vencendo por 2-0, mas pega o Ituano que não é não como se tem, né, perdeu vários jogadores, teve destaque, mas sem estar com seu time principal, segurou o São Paulo no Morumbi, e isso é suficiente para o torcedor tricolor terminar terça-feira, começar quarta-feira, como a gente fala, né, com as barbas de molho, pensando no que o tricolor pode realmente trazer, o que o Rogério Ceni tem de carta na manga para o restante da temporada. Beleza, galera? Sobre o São Paulo é isso. Abraços.